E chegamos à nossa última API. Essa API a gente vai estar utilizando Python junto com Flask. Nas APIs anteriores a gente usou Node com Fastify. E a primeira API foi feita com Java e Spring Boot. Então vou mostrar como que também é bem simples estar desenvolvendo uma API utilizando Python. Bora pro código. Como eu já tenho o Python instalado, eu só vou baixar as minhas dependências, que a primeira dependência que eu vou baixar é do Flask, para poder estar subindo no nosso servidor web. Então pip3 install Flask. Como eu já tenho essa dependência instalada, ele só vai mostrar para mim que ele já existe aqui. No meu diretório raiz, vou criar um arquivo chamado app.py. Primeira coisa, eu vou importar o Flask, from Flask, import Flask, e vou iniciar a instância da minha aplicação, chamando app.flask name, que aqui ele vai criar a instância do Flask para mim, depois a gente vai rodar ela aqui embaixo. Ó. If name é igual a main. app.run, vou falar que é o nosso debug, a gente está em modo debug. Assim como nos outros projetos, vou utilizar a porta 8080 no nosso host local 0.0.0.0 aqui entre uma string. Então aqui eu importei o Flask, iniciei a instância dele e já coloquei ele para rodar. Beleza, é isso que a gente precisa para subir o nosso servidor web. Aí a gente vai criar uma rota aqui só para a gente fazer um teste, app.route, vou chamar ela de hello e vou criar a função dela aqui, um método, para retornar falando que a nossa API está viva. Agora a gente roda no Python app.py. Aqui ó, ele já subiu a nossa instância. Se eu vier no browser ou usando o Thunder Client, ele já vai exibir o nosso retorno. Eu vou utilizar o Thunder Client aqui. Antes eu vou deixar maior para a gente conseguir visualizar melhor. Então aqui no Thunder Client eu vou criar uma request localhost 8080 chamando o nosso endpoint hello. Então ele já acessou o nosso endpoint. Quando ele chama o 8080/hello, ele está retornando exatamente o que a gente criou aqui. Então nosso servidor de API já está funcionando. Só que esse é um teste bem simples, né? Só para ver se ele tá de pé. Beleza, vamos implementar agora com o banco de dados e tudo mais. Então agora a gente vai implementar os nossos outros endpoints, mas antes a gente precisa fazer toda a configuração do nosso banco, fazer o nosso modelo que vai ser migrado. A gente vai usar o SQL Alchemy para poder fazer toda a criação da tabela. Toda a parte do banco vai ser utilizado um ORM. Então vou parar o nosso servidor aqui e vou instalar as outras dependências. Vou utilizar o pip3 para poder instalar o Flask SQL Alchemy. Vou instalar o Psycho PG2, a gente vai utilizar ele junto com o Postgres e o Flask -migrate. Como eu também já tenho instalado, foi bem mais rápido, no caso da máquina de vocês vai levar um tempinho a mais, e a gente vai fazer agora a configuração do nosso banco de dados. Aqui eu vou criar uma pasta chamada models, e quando a gente cria uma pasta no Python, sempre é bom a gente criar um arquivo chamado init.py, para quando ele for rodar, ele entender o diretório das pastas e tudo mais. Ele pode ficar vazio mesmo. E aqui a gente vai criar o nosso livro, nossa entidade de book, chamado book.py. A gente vai criar uma classe chamada book e a gente precisa importar algumas coisas aqui dentro. Então, a primeira coisa que a gente vai importar é do SQL alchemy.dialects.postgres. Eu quero utilizar dele o quê? UID, e também vou utilizar o text, porque a gente vai criar o UID como o nosso ID, e tem a coluna de descrição que eu quero utilizar texto, porque é bastante caractere. Também do nosso SQL Alchemy, eu vou importar a função, porque é ela que vai gerar o nosso UID dentro da nossa coluna ID. E eu também preciso importar a nossa instância do banco. Então eu vou criar um arquivo separado aqui, que eu vou chamar de db.py. Dentro desse db.py, eu vou importar o nosso Flask _SQL Alchemy, importar o SQL Alchemy. Vou criar a instância dele aqui, para a gente reutilizar ele no outro arquivo. Nesse arquivo de DB é só essa configuração. Então aqui agora eu vou importar do nosso DB, eu vou importar o nosso DB, que está aqui. Exatamente do nosso arquivo. E aqui dentro da nossa classe, eu vou passar o nosso db.model. Dentro da nossa classe, eu tenho o meu table name,
que vai se chamar book, e vou criar os nossos campos aqui. Primeiro o nosso ID, que vai ser um DB column, vai ser o nosso UID, vou falar que ele é um UID, vou falar que ele é a nossa primary key, e por default, aí eu vou usar a função que eu acabei de importar ali, e vou pedir para ele o nosso UID, underline, generate v4. Essa é para a nossa coluna de ID com o UID e o primary key lá. A gente também vai ter um título, que vai ser um db.column, e a gente vai falar que esse campo é uma string 255 e que ele não vai ser nulo. Também vamos ter uma coluna de autor, que vai ser a mesma coisa. Eu vou copiar esse cara aqui. Também vamos ter a descrição. Só que a descrição, eu estou importando o texto lá porque eu não quero que tenha limite de 255 caracteres. Então aqui eu vou falar que ela é um text e ela não vai ser nula, que é exatamente desse text que a gente está importando. Vamos ter 3 colunas aqui também. isFavorite, que aqui ele não vai ser uma string, mas vai ser um booleano. Ele vai poder ser nulo, mas por default ele sempre vai ser false. Já vou duplicar esse cara aqui também. isReading e o isFinished. Então essa é a nossa estrutura do nosso banco. A nossa tabela book vai ter um ID, que é um UID. Ele vai gerar para a gente lá dentro do Postgres. Vai ter um título com 255 caracteres, não vai ser nulo. Assim como o autor também vai ter 255 caracteres, também não vai ser nulo. Uma descrição, que vai ser um texto, e também não vai ser nulo. E temos 3 colunas aqui, se ele é favorito, se eu estou lendo e se ele não está finalizado, se eu não finalizei ainda o livro. Todas elas são booleanas e assim que cadastrar, todas elas vão ser falsas. Já vou adiantar aqui também, eu vou criar um método aqui para a gente transformar a nossa entidade, nosso modelo, dentro de um dicionário, para poder retornar ele em JSON. Então eu já vou criar essa função aqui para poder adiantar o meu lado lá quando eu chamar ele no meu endpoint. Ela vai chamar asDict, vou transformar ela para um dicionário, passando ela mesmo, self, e ela vai me retornar uma estrutura de JSON. Vai retornar meu ID. Como ele é um UID, eu vou transformar ele numa string. Aqui eu também quero o meu título, que ele já é uma string, então só vou retornar ele. Tem o meu autor, que também já é uma string. Minha descrição. E quero retornar esses meus 3 campos aqui. Eu vou adiantar eles aqui, vou copiar eles, jogar eles para cá, vou dar uma indentada e isFavorite, isReading, isFinished. Então tá aqui pronto a nossa classe e eu já tenho dentro da minha classe um método que eu vou transformar ele no dicionário quando eu fizer a chamada dele lá no meu endpoint. Agora a gente precisa, vamos remover esse carinha aqui, que a gente não vai utilizar mais. A primeira coisa que eu tenho que fazer é fazer a configuração do meu banco de dados aqui dentro do meu app.py. Então eu vou falar para ele que o meu app.config, eu tenho uma configuração de SQL, Alchemy, Database, URI, que vai vir do meu Postgres, SQL, //, o meu usuário do Postgres, que é Postgres, a minha senha, que também é Postgres. Ele está rodando no meu localhost, na porta 5432, e o meu banco de dados é book. E eu também tenho uma configuração aqui, que eu não quero que ele altere o meu modelo no banco, assim que eu fizer uma alteração do meu modelo no meu script. Só quero que ele altere quando eu fizer a minha migration, que é o SQL Alchemy track modifications false. Então ele só vai alterar a estrutura do meu banco quando eu fizer uma migration. Preciso iniciar meu banco, mas antes eu tenho que importar ele. Então from db import db, e aqui embaixo eu falo que eu quero que ele inicialize meu app. E agora a gente precisa criar a nossa tabela lá dentro. From import. Precisa importar também o Flask migrate, que é do nosso migrate. Aí aqui eu vou criar meu migrate, recebe meu migrate do meu app e do meu banco. Então esse carinha aqui vai ser responsável para poder criar a nossa tabela dentro do nosso banco de dados.
do jeito que está aqui, vamos abrir o meu banco de dados. Eu tenho meu banco de dados Books, que não tem nenhuma tabela, só tem o meu esquema public, não tem tabela nenhuma. Vamos dar um atualizar aqui, não tem nada. E a gente vai criar a migration lá agora. Aqui no meu terminal, eu vou criar o meu Flask DB init para iniciar o nosso banco. Então ele já criou aqui, ó, a nossa pastinha de migrations, tudo que ele vai utilizar. Então a gente precisa informar que o nosso banco de dados tem um modelo do nosso livro. Então a gente precisa importar nosso modelo, ó, from models.book import book. Mesmo ele não sendo utilizado, como ele está sendo importado aqui, a nossa migração vai entender que existe um modelo aqui que ainda não foi migrado. Agora a gente faz um flask db migrate -n init e aí ele dá um erro. Aqui está escrito errado. Default. Salvei. Flask db migrate -n init. Então, ele já detectou que tem uma tabela lá, que a gente só importou ela aqui. Então, dentro daquele bloco ele já entende. E aqui no nosso banco, dá uma atualizada aqui, e ele tem a nossa tabela de migração. Só que para apresentar a nossa tabela lá, a gente precisa fazer um upgrade, que ele entende que tem um modelo, mas agora a gente precisa fazer um db upgrade. E aí ele fez a transação, ó, rodou a transação inicial. Aqui no banco, agora a gente vai atualizar aqui. Ó, nossa tabela de book já está aqui, ó, com todas as colunas que a gente passou. UID, título 255, autor 255 e a nossa descrição, que é um texto. A nossa tabela criada, toda a parte da migration já funcionando. A gente vai criar a nossa primeira rota, que vai ser de cadastrar um livro. Então aqui eu vou criar nosso app.route, falando que vai chamar books. Vou utilizar o method post. E aqui é o nosso método para adicionar um livro, addbook. E a gente vai receber como através do corpo dele, do nosso request, que a gente precisa importar, além do Flask, o nosso request.getJSON, que ele vai vir em formato JSON para a gente. Então eu vou criar meu novo livro, que vai ser o meu livro, e no construtor dele eu vou ter o meu título, que vai vir do meu data título. Também vou ter o meu autor, que também vai vir meu data.autor, e a gente também vai ter a nossa description, que vai vir da nossa data description. Então aqui eu estou criando um novo livro para a gente persistir esses dados aqui. Aí eu chamo nosso banco.session para adicionar esse meu novo livro e salvo ele, db.session.commit. Então aqui eu faço o meu retorno do meu JSON file, passar um JSON para ele falando que ele vai ter uma mensagem, livro inserido com sucesso. E aqui no final eu quero passar um status code 201. Então a gente subiu a nossa API, lá no nosso banco ele está vazio, ó, vou dar um refresh e vou abrir ele aqui, nosso data, não tem nada. E usando o Thunder Client, agora eu já tenho até uma collection aqui desse tutorial, vou abrir aqui o nosso save, eu estou no nosso localhost 8080 /books, estou usando o verbo post e eu preciso passar no body dele um JSON, que é o que eu vou estar esperando do outro lado, que vai ser do Senhor dos Anéis, assim como nos outros dois vídeos. Nosso autor é o Tolkien, e aqui está a nossa primeira descrição. Com a nossa API rodando, a gente faz um send, e aí ele deu um erro na hora de gerar nosso ID. No nosso banco Postgres, a gente precisa rodar um script lá dentro para ele gerar esse ID automático. Eu preciso criar essa extensão, caso ela não exista, do UID OSSP. Vamos rodar esse cara aqui. Criou a nossa extensão. Então, quando eu inserir um dado no nosso livro, o nosso ID vai ser gerado usando a função de gerar o nosso UID lá dentro. A nossa API está rodando, então eu vou dar um send. Primeiro livro do Senhor dos Anéis, Sociedade do Anel, autor Tolkien e uma descrição para ele. É o JSON que a gente está esperando do outro lado. Dou um send e ele já deu um livro inserido com sucesso. Vamos lá no nosso banco. Vou dar um atualizar aqui. Tá aqui, ó. Nosso UID que foi criado, título, Tolkien, que é o autor, descrição, se ele está favorito ou não. Tá tudo falso. Beleza, então agora a gente precisa consultar esse livro que foi criado. Vamos criar uma rota aqui, que vai ser
books, a gente vai estar pegando do método do get e vamos criar um método aqui para listar todos. Então a gente vai pegar todos os livros que vai vir do nosso book.query all. Então vai buscar todos os nossos livros lá e a gente vai dar um return, mesma coisa, JSONify. Só que aqui agora a gente precisa utilizar esse carinha aqui, ó, o nosso dicionário. Então a gente vai fazer o parse dele para dentro do nosso JSON. Um for de book em books, trazer ele para dentro de um array e vou falar que o meu book e vou transformar ele para o nosso JSON lá, utilizando aquele nosso método que está aqui, ó, o asDict. Então eu estou trazendo todos os meus livros, aí eu pego cada livro e transformo ele naquele dicionário que ele vai vir exatamente dessa forma aqui. Salvar ele aqui, e aqui eu já tenho também o nosso getAllBooks, que eu vou trazer da nossa rota 8080, books, vou dar um send, e ele trouxe o nosso livro, com todos os dados aqui. Vamos criar só mais um livro? Ó, vamos criar aqui das duas torres, o autor é o mesmo, vamos só pegar a descrição dele, enviar, foi, pegar o último livro, trocar a descrição, enviar, beleza, e agora a gente traz todos os livros, aqui só tem um, mandamos, ó, trouxe os 3 livros. Então a gente tem um método para salvar, um método para listar todos os livros. Agora a gente vai criar uma rota para a gente listar somente um livro, que vai ser books, e a gente precisa passar o nosso ID, e o ID, 2 pontos, book ID, que é o que a gente espera. Ele também vai ser do nosso método do get, e a gente vai criar o método dele aqui de buscar. A gente vai chamar getBook, esperando o nosso book ID. Então aqui a gente vai buscar o nosso livro de book.query.get. Ele já tem esse método, getOr404. Se ele não encontrar, ele vai retornar um 404 para a gente já automático, passando o nosso book ID. E aqui eu vou retornar ele, nosso book.asDict. Então aqui ele já vai transformar. Aqui eu já tenho mais um endpoint. Vamos consultar um livro. Esse livro aqui, ele era do ID do Node. Vou mandar buscar ele. Não encontrou. Vamos pesquisar todos os livros aqui de novo. Vou pegar esse segundo aqui. Como ele me retornou um 404, eu vou passar um ID válido agora. Enviei 200 com os dados do meu livro. Beleza, já temos mais um endpoint. Agora eu quero um para a gente atualizar o nosso livro. Então, app.route do nosso books. Eu também vou passar o UID dele, chamado bookID. O método que a gente vai usar é o pet. E a gente vai criar o método dele aqui. Então, updateBook, passando o nosso book ID. Primeira coisa, eu preciso encontrar ele. Então, o nosso book.query.getOr404 do nosso book ID. Se ele não encontrar, ele já vai estourar um 404 para a gente. E eu também preciso pegar o que veio do nosso request getJSON. E aqui eu vou fazer um for para poder pegar a chave, o valor dele. Da onde? Do nosso data.items. Então, cada item que vir lá dentro, eu preciso passar o nosso set attribute do nosso livro, passando a nossa chave e o nosso valor. E aqui embaixo a gente salva ele, session.commit, e a gente retorna uma mensagem, livro atualizado com sucesso. Então, como eu vou enviar a mesma chave que está no banco, o mesmo nome, eu já estou setando o atributo dele aqui, setando o atributo de livro, qual que é a chave e qual que é o valor dele. Então, a gente já tem um endpoint dele aqui, só dar um enter aqui para separar. A gente pesquisou o livro, encontrou o livro, senão ele estoura um 404, e aqui eu pego o JSON que eu estou enviando. Para cada item que está lá dentro do meu JSON, eu seto o atributo dentro do meu livro que eu encontrei, qual que é a chave ou o valor dele. Se ele é meu favorito, ele vai encontrar a chave favorita e vai passar o valor true ou false que ele encontrar. Ele vai atualizar o banco e ele vai retornar uma mensagem para a gente. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó, nosso updateBook, mesma coisa. Eu estou com um ID
diferente, que era da API anterior. Vou dar um send, ele deu um erro pra gente. Tinha dado erro na nossa API aqui, porque faltou barra, passando o nosso UID e fechando ele aqui. Então agora a gente roda ele aqui de novo. Beleza, subiu nossa API. Aqui no nosso update eu vou mandar, ó, trouxe um 404, porque esse ID aqui é o ID de um livro que era da API de Node. Vou pegar todos os livros aqui, vou pegar esse primeiro, então tem esse livro, vamos atualizar ele. E agora eu vou falar que ele é meu favorito, beleza, deu 200, livro atualizado com sucesso. Vamos dar uma olhadinha agora aqui, vamos trazer só ele, ó, tá aqui, ó. Então ele é meu favorito, mas eu ainda não tô lendo ele. Eu vou passar esse cara aqui também, que agora eu também vou passar ele além de favorito, que eu também tô lendo. Então são 2 atributos que eu tô passando aqui. Mandei, deu um atualizado. Vamos pesquisar ele aqui de novo. Então agora ele é o favorito e eu também tô lendo. Por isso que aqui ele busca o livro, ele traz os dados que eu tô passando dentro do meu request, dentro do meu body, e aqui ele percorre todos os atributos para achar a chave e o valor dele. E aqui ele persiste. Então a gente já tem o nosso método para cadastrar um livro, listar todos, listar somente um livro, fazer atualização e agora eu quero só deletar um livro. Então aqui o nosso app.route do nosso livro, passando o nosso UID, book ID, fecha, usando o methods get, e vamos criar aqui a nossa função para deletar, passando o nosso ID. Então a mesma coisa, eu vou consultar nosso livro, pegando do book.get, do book.query.get or 404. Então ele vai retornar um 404, caso ele não encontre, e ele encontrando, a gente só vai deletar ele, passando o nosso livro. Deletou, e agora a gente comita ele, e a gente dá um retorno, falando que deu tudo certo. Livro removido do banco. Livro removido com sucesso. Então, nossa API está rodando aqui ainda. Conforme eu salvo aqui, ela já atualiza. Vamos só dar uma olhadinha lá no banco. Então, agora eu tenho esses 3 livros que eu tô favorito e eu tô lendo. E a gente vai deletar, é o terceiro livro da saga. Então, vamos listar todos os livros. As Duas Torres, O Retorno do Rei e A Sociedade do Anel. A gente vai deletar esse cara aqui. Selecionei ele. Vou dar um delete. Estou passando um livro que não existe, que era da API anterior. Retornou um 405, porque na verdade aqui não é get, né? Aqui é um delete. Atualizei e eu preciso passar qual é o livro também, né? Senão nunca vai dar certo. Então passei e atualizei aqui. É um método que eu estou usando o delete. E o parâmetro que eu estou recebendo, eu estou passando para fazer a pesquisa e estou deletando ele. Então agora sim, o space deve ter caído. Não, já subiu. Então aqui no nosso delete, vou mandar um send. Ele me retornou um 404 porque é de um ID que não existe. E agora a gente vai passar um ID que existe, que é esse cara aqui. Vamos passar o book ID, livro removido com sucesso. A gente vai consultar todos os livros, só tem 2 livros. E a mesma coisa no nosso banco de dados. Ó. Atualizando aqui, ele já aparece só esses 2 livros. Então com isso a gente passou por todos os métodos da nossa API. A gente passou pela criação de um livro, pela listagem de todos os livros, selecionando somente um livro, atualizando um livro e deletando. A gente viu também a parte do nosso construção da nossa tabela, criando uma função para retornar o JSON já direto pelo dicionário. A gente fez a migration, a gente fez a parte de configuração do nosso banco, a gente fez as nossas migrations e a gente subiu a nossa API. Claro que isso daqui ele está dentro do nosso arquivo app.py. Eu posso abstrair esse cara para dentro de um outro arquivo. Poderia usar o blueprint, que é um outro método de dentro do Flask, para poder abstrair esse cara e a gente ter várias rotas, porque hoje a gente só tem os endpoints de livro, mas a gente, dentro de um sistema, a gente pode ter diversos endpoints para usuário, para cadastro de livro, para compra de livro. Então a gente pode ter diversos endpoints que a gente separa e abstrai isso daqui para arquivos separados, né? Deixando aqui somente o início da nossa API. Então chegamos ao fim desse último vídeo de API. Nos próximos vídeos vou também utilizar Python, vou utilizar Node, alguns vídeos com Java, com automação de alguns processos, criando fila de processamento e geração de
de arquivos. Então acompanhe os próximos vídeos aí, vai estar saindo no canal, beleza? Até mais.